Para quem teve a oportunidade de assistir o meu vídeo aí a respeito de Yu Yu Hakusho, eu passei um pouco dos 4 arcos que eu acredito que seriam os mais importantes, né? E até então eu tentei resumir ali como é que seria a evolução do Yusuke até o encontro com o pai dele. E daí pra frente eu cheguei a mencionar algumas partes que seria relacionada ao Shinobu Sensui. Hoje eu vou tentar resumir aqui pra vocês o significado das 7 personalidades, né? Entre elas, o primeiro deles que pra mim seria o Minoru. Minoru seria o mais calmo, né, desses todos aí, o que faz o planejamento, o que busca até então organizar o plano para poder chamar a atenção do Yusuke. E ele é o mais tranquilo de todos da personalidade do Shinobu. Shinobu até então não teria apresentado a ninguém, não teria conversado a ninguém, não teria demonstrado força para nenhum dos inimigos dele. E lógico, né, quando ele inicia a história que conta que desde pequeno ele era diferente, que ele literalmente já obtinha uma força absurda, ele cresce, se torna detetive, passa a trabalhar para o Koema. Nessa experiência dele de trabalhar para o Koema, ele conhece uma das missões dele, Itsuki, e entre essa parte aí que ele conhece Itsuki, o último pedido dele que foi feito que seria que ele assistisse a última parte da novela. E isso de certa forma mexeu com o Shinobu. Shinobu poupou ele, eles passaram a ter uma amizade, e daí pra frente nunca mais o Shinobu viu as coisas do jeito que eram, da parte humana, né? E em uma das missões dele, ele chega em um lugar onde tem muitos homens reunidos, e esses homens que, segundo ele acreditava, deveria representar o bem, a justiça que eles tanto falavam e o princípio moral de qualquer caráter, na verdade eram homens perversos, homens ruins que só tinham olhos para os próprios interesses. E isso daí acabou de certa forma trazendo uma ira e uma determinação por acabar com a humanidade, parte da humanidade, por conta da maldade deles. Ele percebeu que tudo aquilo que foi dito para ele, mostrado, não representava nem um pouco a verdade. Então assim, quando o Shinobu entende isso, ele se revolta, ele mata todos que estão naquela sala, nenhum homem que está ali ele deixa ficar vivo, ele literalmente elimina todos. E daí pra frente ele pega a parte da fita do capítulo negro, ele assiste aquilo ali, ele fica revoltado, ele vê tanta coisa absurda que aquilo ali transtorna ele de um jeito que cria certas personalidades dele. Dessas 7 personalidades, em nenhum momento você vai ver ele ter misericórdia com a raça humana, até porque no desenho mostra o que? O transtorno dele mostrou a fragilidade, e essa fragilidade dele de alguma forma estava prejudicando os objetivos que ele tinha. Então ele acabou adotando essas personalidades mais violentas para poder conseguir atingir os objetivos que ele tinha. E nisso daí o Minoru seria o mais calmo, né, o que planeja todo o que ele ia fazer. E nisso daí ele, na primeira batalha com o Yusuke, os dois até então tem uma batalha por igual ali. Tudo muda quando ele se transforma em Kazuya. Kazuya é completamente transtornado, muito violento, de uma força absurda. Tanto é que ele maneja uma das armas na mão, no punho, e ele acerta o Yusuke quando o Yusuke está desprevenido. Aquilo ali deixa o Yusuke ferido no chão durante um tempo. Aí nessa parte aí pra frente aparece o Sr. Koema para conversar com ele, para tentar mudar a opinião dele e até então mudar os planos que ele tinha. E isso daí deixa muito claro, né, qual era o intuito do Shinobu Sensui, né? Ele queria abrir o portal. Abrindo esse portal ele teria oportunidade de transformar o mundo num caos aberto, que é o que ele mais desejava, né? Já que a raça humana não queria saber da paz e da justiça, o objetivo dele é transformar tudo numa perdição total. E daí pra frente você vê Kazuya, pelo fato de ser sádico e ser o cara mais violento de todos os que tem ali da personalidade dele,
ele mostra arrogância, ele mostra violência, ele mostra soberba, ele mostra todo tipo de princípio de injustiça. E isso, de certa forma, faz parte do personagem, né, Kazuya. E daí pra frente você vai ter também Naru, que seria a parte mais sensível do Shinobu, a parte mais, digamos assim, frágil, né, mais humana dele. Seria como uma criança, sabe? Algo que é bem reservado, algo que é bem tímido, algo que é bem, literalmente, inocente. E nisso daí pra frente ele já não demonstra, porque como ele deixa aflorar os outros sentimentos e principalmente deixa aflorar a parte mais violenta dele, que seria a Kazuya, no final que você observa que vai vir Shinobu Sensui. E Shinobu Sensui ele aparece logo depois que o Yusuke conversa com ele, fala: eu quero lutar com o verdadeiro Sensui. E ele se apresentando, ele mostra que a força dele é muito diferente, a energia é diferente. Ele humilha o Yusuke, tanto é que numa da parte que ele vai se apresentar, que ele fala muito prazer, ele pega o Yusuke pelo punho, torce o punho do Yusuke, pisa na costela dele e literalmente acerta a cara dele para pegar na mão dele, somente para mostrar que ele tinha muito mais força que ele. E quando ele abre o portal, que ele decide ir para outro mundo, o Kurama, o Riei e o Kuwabara vai atrás dele para vingar a morte do Yusuke, porém o Yusuke acaba renascendo. Dali pra frente naquele mundo, o Yusuke não seria capaz de enfrentar ele. Até então, o que sobrou foi o que? O Rei Zen tomar a forma do Yusuke para poder enfrentar o Shinobu. O Shinobu já tinha percebido que naquela batalha ali ele não teria muito o que fazer. Ele não teria muito o que fazer porque ali seria diferente, era outro nível. Era monstro de categoria S. Ele não teria essa força para poder enfrentar. E eu vou mostrar para vocês um pedacinho aí da luta. Desculpe a demora. Vai se arrepender. E depois dessa batalha aí, você percebe que o Shinobu encontra a paz, né? Ele tinha o Itsuki, que era a única pessoa que ele confiava. Até então, o Itsuki leva ele para um outro mundo, para ele poder descansar. Que ele já tinha conseguido o que ele queria, né? Ele queria encontrar um oponente, um rival à altura. E principalmente que ele pudesse vingar a morte de tantas pessoas inocentes que ele acabou eliminando. Que muitas vezes aquele que deveriam representar a justiça, segundo o que ele acreditava, na verdade eram os que estavam cometendo a injustiça. E nisso daí ele acabou perdendo o controle e se tornando o que se tornou, né, literalmente. Mas esse anime aqui, eu falei pra vocês, é demais, esse anime é incrível. Quem tiver oportunidade, principalmente quem é mais novo, que tá começando a pegar um pouco do que tem de animes aí para você poder conhecer, o Yu Yu Hakusho é indicado, hein? E principalmente quando chega no arco do Shinobu Sensui. Ele é um personagem que mexe muito quando você observa o caráter da pessoa, né? Agradeço todo mundo aí que tem acompanhado o canal. Até a próxima.